Vibra meus elétrons, tudo positron. Vídeo de hoje a gente vai falar de uma parte muito legal da química orgânica chamada isomeria, que ela tem profundas aplicações no nosso cotidiano. Então, a gente vai começar a conversar hoje um vídeo de introdução e depois a gente vai ver as classificações e aplicações. Vamos lá? Bom, se vocês por acaso encontrarem esse frasco num laboratório, vocês saberiam me dizer o que tem ali dentro? C6H12. Que tipo de moléculas eu posso encontrar com essa fórmula molecular? Bom, eu não posso dizer exatamente o que tem ali. Por quê? Porque pode ter inúmeras configurações e inúmeras estruturas. Eu posso dar alguns palpites de moléculas que podem ser encontradas, mas do jeito que está, eu não consigo. Por quê? Existem diversas moléculas que possuem estruturas diferentes, mas com a mesma fórmula molecular. Vocês já pararam para pensar que o cheiro da laranja e do limão são muito semelhantes? Vocês sabiam que a molécula é a mesma? É o mesmo número de átomos e elementos que compõem os dois? Mas o que será que diferencia a molécula do cheiro da laranja do cheiro do limão? Por exemplo, que é o limoneno. Então, o que a gente tem de diferente numa molécula a outra? A gente tem simplesmente uma posição espacial, pessoal. É a mesma molécula, só que o arranjo espacial dela vai dar características diferentes. Ou então, vocês já ouviram falar de um medicamento chamado talidomida, que é um medicamento muito utilizado lá na década de 40, 60, para gravidez, para pessoal não ficar enjoado, mas que causou uma série de problemas em crianças, crianças nascendo sem braço, sem perna, crianças natimortas. O que será que esse remédio que foi feito para gravidez, para enjoo de grávida, por que causava esse problema nas crianças? E vocês já ouviram falar de gordura trans? O que é a gordura trans e por que ela faz mal? Bom, esses e outros assuntos são abordados aqui em isomeria. Por definição, a isomeria é o fenômeno pelo qual substâncias que apresentam fórmulas estruturais diferentes possuem a mesma fórmula molecular. Ou seja, você tem a mesma fórmula molecular, o mesmo número de carbonos, hidrogênios e oxigênios. Só que a maneira com que essa molécula está espacialmente arranjada vai dar propriedades diferentes. E a isomeria vai estudar justamente como essas propriedades são afetadas pela posição dos componentes. Então, as moléculas que possuem a mesma fórmula molecular, tá? As moléculas que possuem a mesma fórmula molecular... Cadê a caneta? As moléculas que possuem a mesma fórmula molecular são chamadas de isômeros, tá? Isômeros. Então, moléculas que apresentam a mesma fórmula molecular são chamadas de isômeros. Beleza? Por exemplo, C2H6O. Quais são as possíveis moléculas que nós temos para essa fórmula molecular? A gente pode ter duas fórmulas. A gente pode ter o álcool etílico e pode ter o éter metílico. Olha, pessoal, a gente tem a mesma fórmula molecular, ou seja, o mesmo número de carbonos, hidrogênios e oxigênios. Só que perceba, enquanto o álcool ele tem um OH pendurado no final, o éter tem o quê? Um oxigênio entre carbonos. E isso vai me dar o quê? Fórmulas estruturais diferentes e propriedades diferentes dessas moléculas. Por exemplo, o álcool etílico ele ferve a 98 graus Celsius, enquanto que o éter é um gás que se liquefaz a menos 24.
Então eu tenho propriedades muito diferentes. Beleza? Como é que a gente divide a isomeria? Bom, existem duas grandes divisões da isomeria. A isomeria chamada plana ou constitucional e a isomeria chamada de espacial ou estereoisomeria. E cada uma delas tem subdivisões. Por exemplo, a isomeria plana é dividida em estática e dinâmica. E essa estática é dividida em mais 4 subdivisões: função, cadeia, posição e metameria. E a isomeria dinâmica ela é classificada como a tautomeria. Já a isomeria espacial ela é dividida em geométrica ou cis-trans e óptica. A gente vai ver cada um desses tipos de isomeria e vocês vão ver a aplicação disso no nosso cotidiano. Beleza? Pessoal, então é isso. No vídeo de hoje a gente fez uma pequena introdução sobre isomeria. Falamos a definição, que são moléculas que apresentam a mesma fórmula molecular, mas com estruturas diferentes. Vimos algumas aplicações no nosso cotidiano, como o cheiro da laranja, o cheiro do limão, que existe também, por exemplo, a vitamina A, que é um isômero, que só uma das moléculas tem atividade para a gente, a outra não, e a talidomida, que foi um medicamento que acabou causando problemas em crianças. Então, nos próximos vídeos, a gente vai discutir as classificações da isomeria. Muito obrigado, até a próxima, beijos no elétron!